Caríssimos irmãos e irmãs, após uma sucessão de festas natalinas, nas quais estávamos assim mergulhados, em grande festa, em harmonia também com os nossos familiares, com nossos amigos e vizinhos, nós iniciamos o tempo comum. Nós já estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. No entanto, o primeiro é suprimido pela festa do batismo. Mas, em 2023, nós tivemos uma peculiaridade. A festa do batismo do Senhor não caiu no domingo. Nós celebramos na segunda-feira passada, não é verdade? Porque a Epifania é classificada como uma solenidade. E aí nós a celebramos no domingo passado. É bom nós ressaltarmos aqui que quando nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, nós celebramos também a manifestação de Deus na fragilidade de uma criança, que é Jesus Cristo, como luz das nações. E aí, nós observamos na primeira leitura de hoje, que na pessoa de Isaías, somos chamados a nos tornar servos e servas de Deus, não apenas para evangelizar ou anunciá-lo dentro do nosso mundinho, mas principalmente levar a salvação de Deus até os confins da terra. O que significa levar a salvação de Deus até os confins da terra? Para todos os seres humanos, todas as pessoas sem distinção. Infelizmente nós vivemos em um mundo que tem pregado a distinção, Nós fazemos diferença entre as pessoas. E aí nós observamos que o ato de evangelização, portanto, a igreja existe para todas as pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, para ricos e pobres, para todas as raças e cores, para todas as culturas, para todas as nações, porque Jesus Cristo é luz para todas as nações. Na profecia de Isaías, ali o autor sagrado não coloca o nome da pessoa que é chamada por Deus. Parece ser um tanto misteriosa essa pessoa, não é verdade? Alguns dizem que ele se refere ao próprio profeta Isaías, outros dizem que se refere a Israel, a Jacó, não é verdade? Não importa. Hoje, celebrando o segundo domingo do tempo comum, nós somos chamados a nos adequar, a nos colocar justamente no lugar desta pessoa que é chamada por Deus a ser seu servo e sua serva. E ser servo e serva de Deus significa ser luz para todas as nações, luz para todas as pessoas. Perante esta reflexão, queridos irmãos e irmãs, a pergunta que não quer calar para nós, Eu e vocês temos sido luz para as pessoas? Nós temos iluminado o caminho das pessoas? E aqui cabe também uma reflexão, porque às vezes a gente quer iluminar a vida das outras pessoas com a nossa própria luz. Não nos esqueçamos que nós não temos luz própria. Nós reproduzimos a luz daquele que tem único, que tem luz própria, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim significa ato de evangelizar. Em Cristo, aliás, em cada um de nós, tudo se refere a Cristo e dele depende. E aí nós temos como testemunha, como exemplo, a própria Virgem Maria, que também não tem luz própria, mas em Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. Em nós também deve acontecer da mesma forma. Eu gostaria também de lembrá-los, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos inseridos no 3º ano vocacional do Brasil. Quando a gente fala de vocação, muitas vezes somos levados a pensar
que se refere apenas a chamados de padres e freiras, não é? Mas não é verdade. Todos nós somos vocacionados, inclusive nós padres e também as freiras. Mas cada um de vocês que estão aqui presentes neste santuário, celebrando a Eucaristia conosco, vocês que nos acompanham também aí da sua casa, pela Rede Vida de televisão, canal da família, todos nós somos vocacionados e vocacionadas de Deus. Tanto que já disse, nós somos chamados a nos colocar no lugar desta pessoa misteriosa, sobre a qual o autor sagrado hoje nos fala na profecia de Isaías, na primeira leitura. Avançando para um segundo passo, quando nós olhamos para o Salmo responsorial 39, o refrão nos fala sobre o quê? Ele diz assim: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Nós cantamos de uma forma muito bela aqui no Santuário da Vida. Mas eu pergunto para vocês, nós cantamos de fato de coração? Porque um dos maiores pecados de todos os cristãos é a disparidade que existe entre aquilo que nós falamos e cantamos e aquilo que nós de fato fazemos. Será que nós respondemos à vocação a que Deus nos chama com generosidade? E aqui, como o salmista nos diz, não é? Com prazer faço a vossa vontade. No nível espiritual, nós procuramos adequar a nossa vontade à vontade de Deus, porque teoricamente falando, nós sabemos que a vontade de Deus é o melhor para todos nós. Nós sabemos, mas muitas vezes nos comportamos como filhos e filhas teimosos. Nós sabemos, mas muitas vezes não obedecemos. Então a gente precisa aprender a dizer de coração, a cantar de coração, com prazer faço a vossa vontade. E qual é a vontade de Deus para nós hoje, expressa pela liturgia da palavra? Que nos tornemos seus servos e servas e, consequentemente, luz para as nações, para levar a salvação de Deus até os confins da terra. Em um terceiro passo, na segunda leitura, no início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo se autodeclara como vocacionado ao apostolado de Cristo. Ele diz, eu sou chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Cristo. E nós nos sentimos dentro deste apostolado de Cristo, no nível do batismo, porque todos nós somos batizados, inclusive no Espírito Santo, como diz o evangelista João, na terceira leitura ou no Evangelho que foi proclamado para nós hoje. Nós nos sentimos membros, parte do apostolado de Cristo. E mais, São Paulo nos aprofunda quando ele nos revela na segunda leitura, falando sobre a nossa vocação universal. Que vocação universal é essa? A santidade. Ele diz, vocês que são filhos e filhas de Deus, são chamados a ser santos. Hoje no mundo parece ser careta ser santo, não é? Às vezes a gente imagina ser santo ter aquela cara de piedade. É claro que a piedade faz parte da santidade, mas a luta pela justiça, a luta pela instauração do reino de Deus já aqui na terra, também é parte essencial da santidade. Independentemente se somos padres, se somos bispos, se somos freis ou freiras, até mesmo papa, e vocês, queridos irmãos e irmãs, que são leigos e leigas, todos nós, somos chamados à santidade. Essa é a nossa vocação universal. E nós alcançamos essa vocação universal a partir do exercício de nossas vocações específicas. No meu caso, a vocação ao ministério ordenado, ao presbiterado. Eu sou padre, sou sacerdote ordenado.
Deus me escolheu assim, como um dia também escolheu o profeta Isaías, desde o seu nascimento, como também o apóstolo Paulo, para sermos santos a partir de nossas condições particulares. E vocês também, como casados, a vocação matrimonial, para constituírem família. Outros que nem se casam, mas continuam sendo leigos e leigas, mas que estão engajados nas diversas comunidades eclesiais missionárias e que devem evangelizar a todo custo. Num quarto e último passo, nós olhamos para o evangelho escrito por João. João, apóstolo e evangelista, fala de um outro João que não é ele, João Batista. Fala do testemunho do primo de Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que colocou a público a missão salvífica do Filho de Deus, uma missão messiânica. Vejam só, nós também devemos ser outros Joãos e Joanas Batistas em pleno século 21, para anunciar e indicar o Cristo, não indicar a si próprio, não indicar as pessoas que não levam a salvação, mas o único que nos traz salvação de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ainda mais, dele eu dou testemunho, sobre ele está o Espírito Santo e permanece. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Nós temos indicado a Jesus Cristo para as pessoas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o verdadeiro servo e serva de Deus lá do Antigo Testamento, que é chamado a ser luz das nações, aquele que é verdadeiramente um apóstolo, vocacionado à santidade, deve, a exemplo de João Batista, anunciar o Cristo, indicar o Cristo, que é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Filho de Deus para todas as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus e permaneceu ali com ele, também desceu sobre nós e permaneça conosco, nos encorajando a indicar Jesus sempre como salvação para todas as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente se encontra no nosso dia a dia. Que a nossa resposta à vocação de Deus seja generosa e com prazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.